Olá, bom dia. Hoje temos duas notícias impactantes que merecem a sua atenção. Primeiro, a Venezuela. 200 de segregación y después se incendio. Mira, pero no vayas más, mano. O país está em alerta após a explosão do complexo de gás da estatal PDVSA, levando suspeitas de um possível ataque de inimigos do regime contra a indústria petrolífera. Em segundo lugar, Diosdado Cabello, uma das principais figuras do governo venezuelano, à mesma altura, inclusive, do ditador Nicolás Maduro. Pois é, para os Estados Unidos, Cabello é membro do Cartel de los Soles e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive, oferece 10 milhões de dólares para quem der informações que leve à sua prisão. Justamente essa pessoa, esse indivíduo, é que teceu elogios ao presidente Lula por ocasião das falas recentes de Lula ao dizer que o Brasil não deve se interferir em assuntos internos da Venezuela, fazendo referência às últimas eleições em que a oposição ganhou, mas o regime não permitiu que eles assumissem o poder. Vamos ao primeiro tema. Na manhã de segunda-feira, o complexo operacional Muscar, pertencente à PDVSA, sofreu uma explosão seguida de um incêndio em um dos seus principais gasodutos, principais mesmo. Ele é localizado no estado de Monagas e essa instalação é crucial para a distribuição de gás natural, respondendo por mais de 60% do fornecimento de gás no país, na Venezuela. A explosão não apenas fez mal para os trabalhadores, como impactou as operações da PDVSA, mas também gerou bloqueios nas estradas, para permitir a ação aí de socorro e de emergência. Foi praticamente impossível. Em um comunicado, a estatal venezuelana afirmou que há fortes suspeitas de que trata-se de um ataque deliberado, trazendo à tona questões de segurança que afetam a indústria energética do país. Está querendo dizer que alguém que fez isso, para prejudicar o regime. A interrupção nas operações do complexo pode afetar drasticamente a economia local e a capacidade da PDVSA de manter o fornecimento energético no próprio país. Em meio a um cenário diplomático já sensível, principalmente em relação aos Estados Unidos, que mantém a Venezuela como fornecedora de petróleo. Essa explosão gera mais tensão internacional. Não se sabe o que vai acontecer após esse evento. Bem, o segundo assunto é que a repercussão das falas do presidente brasileiro, que saiu aí em toda a mídia. Em entrevista recente, Lula declarou que o Brasil não deve questionar a Suprema Corte de outro país, fazendo referência à Venezuela, nas questões internas, e que eles devem resolver por si próprios, tá? Essa postura foi considerada positiva pelo ministro Diosdado Cabello, esse que eu acabei de descrever no começo do vídeo, que acrescentou: nunca é tarde para assumir essa posição, elogiando a Lula. Cabello também relembrou a importância do respeito mútuo entre as nações e ressaltou a esperança de que outros países também, assim como o Brasil, pelas palavras de Lula, respeitem o que eles chamam de soberania venezuelana. O significado de soberania para esse país, vocês sabem muito bem o que é. Vale lembrar que Diosdado Cabello, repito, é um dos nomes mais poderosos do governo Maduro e ele é atuação direta nas forças de segurança do país, que garante a segurança do presidente, Além disso, ele é acusado de envolvimento em diversas atividades ilícitas, inclusive o Cartel de los Soles. Vocês pesquisam que eu não posso explicar aqui. E recentemente a Polícia Nacional Venezuelana, sob o seu comando, publicou uma imagem de Lula em tom provocativo. Eu não sei se vocês lembram.
dizendo quem se mete com a Venezuela se dá mal, estava escrito lá e com a imagem de Lula no fundo. O Itamaraty classificou essas declarações na época como ofensivas, declarando a necessidade de relações diplomáticas respeitosas entre os países. As coisas estão mudando. Pelo jeito, pelas palavras de Lula, está querendo a reaproximação. Essa situação mostra um cenário de tensão crescente entre Venezuela e Brasil. Quer dizer, diminuiu, né? Diminuiu, não é crescente não, agora está diminuindo novamente, com implicações que podem ir além das fronteiras. Nós aqui vamos continuar de perto, né, trazendo sempre esses assuntos, esses desdobramentos, para trazer todas as atualizações aí para vocês que seguem e que estão inscritos no canal. Fique conosco, compartilhe a sua opinião nos comentários sobre essas questões que afetam a política e a segurança energética da nossa região. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe também uma dependência energética no Brasil, né, em relação à PDVSA, tá? Há regiões do Brasil aí alimentadas pela energia elétrica, né, que depende de insumos, que depende de diversos origem de petróleo vindo da PDVSA, da estatal, que seria correspondente à nossa Petrobras aqui. E para quem a gente estava falando aqui que Lula teceu elogios, mandando respeitar a Suprema Corte da Venezuela, o que ele fala, a Suprema Corte da Venezuela, está se referindo ao STF de lá, né? Que, na verdade, foi montado pelo próprio governo e faz justiça em seu nome, condenando qualquer um que se opõe ao regime. Esse é o Supremo, essa é a Suprema Corte a qual Lula teceu elogios. Eu, particularmente, trago essas informações e também tenho não só os dados que vou coletando a partir das melhores fontes, mas eu também tenho 5 anos de vida e história na Venezuela. Eu morei lá no período do Hugo Chávez. Nesse mesmo período, o Diosdado Cabello, que nós estamos falando aqui, ele era tão poderoso quanto é ainda hoje. Ele é o chefe das Forças Armadas. Eu tenho na minha concepção de que ele é a maior autoridade da Venezuela, devido ao fato dele ter o controle das Forças Armadas, e segundo os Estados Unidos ser o número 2 do Cartel de los Soles, né? Além de ter uma posição política no país. Sem ele, provavelmente, nós não poderíamos, nós não estaríamos vendo tudo que nós estamos vendo em relação à ditadura que mantém Nicolás Maduro no poder. E infelizmente essa notícia, essa informação agora de que Lula, que parecia um pouco alheio, né? Ele não estava reprovando, ele estava alheio à situação. Agora sai com essa de recomendar que o Brasil não fique dando opinião a respeito do país vizinho. Vale lembrar também que existem regras para o comércio internacional. E os grupos que vão se formando, como por exemplo o Mercosul, né, União Europeia, países para fazerem parte desses grupos, desses comércios, eles têm que seguir regras. E a principal delas é eleições limpas, justas e transparentes. Lula havia se comprometido diante de autoridades internacionais de que as eleições na Venezuela seriam transparentes e que órgãos e institutos internacionais poderiam acompanhar. E isso não aconteceu, ela foi ocultada, o resultado sequer foi publicado pela que o Lula chama aí de Suprema Corte, e quem publicou o resultado, quem publicou as atas de votação, os resultados das urnas, foi a oposição, comprovando a sua vitória. Com essa vitória, resultou que eles tiveram que fugir do país e pedir asilo em outros países. No caso, o presidente eleito, de verdade mesmo, teve que fugir para a Espanha, para não ser preso. Sem falar dos mais de 2.000 jovens e adultos também que estão presos pelo regime venezuelano. Esse regime, qualquer um que é simpático a ele, não presta.